Olá, meus amigos do canal Spook House, as Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente na versão cabelo curto. No primeiro vídeo da série eu estava na versão Wolverine, agora eu estou na versão, bom, sei lá quem é que pode ser, vocês escolham aí o super-herói, mas gente do céu, tava na hora de cortar o cabelo e eu gosto bastante de ficar brincando com o cabelo assim. Por isso que eu corto careca ou corto, careca não, mas bem curto, eu prefiro, do que ter o cabelão, tá? Bom, meus amigos, esse é o segundo vídeo da nossa série de mediunidades. Bom, o primeiro vídeo foi algo insano para vocês, viu? Eu acho que foi assim para um vídeo que não trazia análise espiritual, que é o carro-chefe hoje do canal, e algum outro youtuber. Foi um vídeo sensacional, foi muito bem visto, muito bem aceito e gerou uma grande confusão em termos de dúvidas e eu fui bombardeado por e-mails. Ah, Rodrigo, meu caso, Rodrigo, meu caso, Rodrigo, meu caso, e meu caso, e meu caso. Tio Spook não analisa casos, ok? Uma coisa que vocês jovens têm que aprender que é o seguinte: a espiritualidade é uma busca solitária. Eu sinto em lhes dizer. Tio Spook aponta um direcional. Deus. O resto. A questão é o seguinte, eu não tenho como analisar cada caso de vocês, não tenho como verificar cada caso de vocês, por N motivos. Tio Spook não tem tempo. Eu não tenho tempo. Eu recebo 500 e-mails por dia. Por dia. Desde perguntas como... Ah, tio Spook, eu sonhei com um pé de jabuticaba, seria o diabo jabuticaba? Teve um que foi bem pesado, que é: tio Spook, meu animalzinho de estimação morreu, você pode jogar o Ouija e perguntar pra ele o porquê ele me abandonou? Meu tabuleiro Ouija pifou, não está mais funcionando. A pilha acabou ou a entidade se esgotou e precisa trocar lá com o fabricante. É sério, ok? Tio Spook... Eu trato pessoas com câncer, com leucemia, com diabetes, casos terminais, e não dá tempo de eu ficar olhando todos esses e-mails com blá blá blá. Desculpa, gente, vamos ponderar, vamos ter bom senso, vamos ter discernimento, ok? Tio Spook não está aqui para servi-los. Eu não nasci com um e-mail enfiado no... que eu fico toda hora ali, opa, e-mail, opa, e-mail, opa, e-mail. Não, Tio Spook tem vida pessoal. Eu preciso correr atrás do meu dia a dia, correr atrás de dinheiro, correr atrás para resolver meus problemas também, tá? Pagar as minhas contas do mês. Eu tenho milhões de afazeres, não dá para ficar respondendo toda hora e-mail de vocês, ok? Não dá. Outra coisa, Tio Spook vive do dinheiro de tratamentos, ok? Eu trato pessoas e eu cobro por isso. Gente, essa câmera custa, esse teto custa, tudo isso aqui custa. Então não é uma brincadeira. Tio Spook precisa comer, Tio Spook precisa existir. Ah, Tio Spook, eu acho injusto o senhor cobrar pelos tratamentos. Eu preciso comer, gente. Não tirem o dinheiro da minha boca, não tirem o dinheiro que deveria ser realmente compensado pelo tratamento que vocês recebem para que Tio Spook não coma, não viva, não exista. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Então não adianta vocês quererem apontar um dedo para mim, sendo que tem 3 voltados para vocês. Ok? Então tome cuidado com a falsa hipocrisia, tá bom? Eu estou aqui, eu cobro um valor muito barato pelos tratamentos. Meu tratamento hoje, feito por outras pessoas, custa 600 a 700 reais. O que eu cobro não chega nem aos pés disso, ok? E se vocês não querem, paciência, eu vou direcionar meus esforços às famílias que estão com parentes em hospital, parentes que estão com drogas, usuários terminais, ao invés das loucuras que eu escuto pelos meus e-mails, ok? Fica a critério de vocês. Estou abrindo a oportunidade para ajudá-los, para que vocês recebam essa graça divina, esse tratamento divino, porque é um tratamento que não existe no Brasil. Médiuns de centro espírita não sabem fazer esse tipo de coisa. Então não adianta vocês quererem bater, ok? O tratamento de um médium é diferente do que eu faço. Então, por favor, vamos ter bom senso nos e-mails, vamos ter paciência nos e-mails. Eu não vou responder, raramente eu respondo em cima da hora, por coincidência do e-mail estar aberto, ok? E assim,
Eu tenho 260 vídeos no canal. Gente, as suas dúvidas já foram abordadas em grande parte desses vídeos, ok? Não vou ser redundante, não vou abrir caso a caso. Se atentem a isso. Vamos para a segunda parte do vídeo, ok? Essa segunda parte do vídeo eu vou falar alguma coisa que eu não tinha falado no primeiro vídeo e explicar algumas coisas interessantes a vocês sobre mediunidade. Ok, no primeiro vídeo, eu vou só dar um en passant, nós falamos dos tipos de mediunidades mais comuns. Existem outros casos, óbvio, existem figuras raras que estão surgindo no mundo, mas a priori, os dons do Espírito Santo que nós recebemos, ok? São esses dons da clarividência, clareaudiência, das habilidades de poder escutar, sentir no corpo físico, ter essas experiências de outra maneira. Ok, isso é absolutamente normal para aqueles que estão iniciando o seu processo no mundo espiritual, que nasceram com essas habilidades, ok? Uma coisa é a habilidade, outra coisa é a capacidade. Neymar tem a habilidade de jogar bola e aperfeiçoou essa habilidade junto com a sua capacidade. Então ele virou um super jogador de futebol. Se eu tenho essa habilidade já de nascimento, eu consigo a capacidade de conduzir a minha habilidade a um nível maior. Essa é a ideia. Pessoas que não têm essa habilidade, eu não tenho, tio Spook, graças a Deus, eu fiquei longe disso. Ah, mas eu queria ter. Não queria, ok? Nós não somos super-heróis, nós somos pessoas sensíveis às percepções, ponto. Na Índia, na China e nas Filipinas, as pessoas que têm essa habilidade que o tio Spook tem, são conhecidas como yogis arhatics ou um nível superior de yogi, ok? Então eu estudei os yogis por mais de 10 anos, entrando em cursos de aprendizado, então eu sou uma espécie diferente, ok? O que eu faço lá não é um milagre, mas aos olhos da população brasileira, eu seria um cara curandeiro, um cara que trabalha com curas milagrosas. E não é verdade. As técnicas e habilidades relacionadas a essas pessoas que são mais sensíveis, elas podem ser comprovadas desde que eles conheçam a teoria. Então, quando você nasce com essas habilidades, você tem que estudá-las, você tem que buscar entender para desmistificar os seus medos e aí sim conhecer, entender, aprender e aperfeiçoá-las. Perfeito, é isso mesmo, ok? Para aqueles que não nascem com essas habilidades, fiquem fora. Não busquem ter isso, porque quando o tio Spook fala para vocês, quando nós olhamos para o abismo olha para nós, isto é verdade. Nós corremos riscos dentro do mundo espiritual, porque nós podemos intervindo por meio de centros espíritas, centros de umbanda, quimbanda, candomblé, dependendo da sua escolha, ou mesmo em uma jornada solitária, atendendo em casa, ajudando de uma maneira solitária as pessoas a buscarem o seu conhecimento por meio, obviamente, de grandes estudos. Tá? Vocês, meninos, qual é o máximo que vocês podem chegar? Vocês podem ter uma pequena sensibilidade ou pequenas percepções. Só isso. Raríssimas vezes vocês vão conseguir, pessoas que não nascem com esses dons, conseguir desenvolvê-los. Raríssimas vezes. Vai depender de muita vivência espiritual, muita vivência e caminhada. Caminhada que não vem de graça, caminhada que vai privá-los de muita coisa na vida, incluindo amigos, vícios, vai jogá-los em um mundo inóspito que vocês vão ter que investir muito dinheiro para poder aprender. Nada é de graça nessa vida. Conhecimento não é de graça. Não é entrando no Google que vocês vão buscar respostas. Vocês vão buscar respostas naqueles que conseguiram encontrar o caminho das pedras e eles vão cobrar caro por isso. Então, se vocês querem aprender sobre espiritualidade e desenvolver qualquer sensibilidade a isso, preparem o bolsinho de vocês, porque custa e custa muito. Muito bem.
Eu falei sobre os médiuns no vídeo passado, e esses médiuns são interessantes por quê? Porque dentro da jornada da vida dessas pessoas muitas vezes, na sua infância, em 1970, 80 e 90, foi uma jornada muito individual. Foram jornadas onde dificilmente as pessoas tinham uma abertura espiritual como a gente tem hoje. Então eles buscaram, por meio de livros, vivências, uma busca incansável por grandes mestres e professores espirituais para que os pudessem encaminhá-los na sua jornada, mas ainda assim inóspita. Por quê? Porque o mundo não tinha uma abrangência como nós temos hoje. Hoje, se você quer aprender yoga, você consegue entrar num site e ir até a Índia, sentado ao lado de um arhatak, e conseguir aprender, pagando por isso. Os estudos mais antigos ainda são velados. Você não vai conseguir ter acesso a documentos verdadeiros, mas você vai entender e ter o discernimento. Novamente, a espiritualidade é uma grande jornada, mas muitas vezes solitária. Tio Spook, sozinho em casa, não sou casado, não tenho uma família presente aqui comigo, embora eu tenha um pai, embora eu tenha uma mãe, embora eu tenha irmãos, mas Tio Spook precisa ter o seu resguardo, o Tio Spook precisa se zelar de muita exposição ao mundo. Eu tenho que ficar algumas horas comigo mesmo, com as minhas orações, meditações. E estamos falando de horas. Horas. Não é uma oração Nissim hoje, que em 3 minutos está pronto, não é assim que funciona. Eu preciso ter horas comigo, no meu desenvolvimento da minha consciência e das minhas percepções. Muito bem. Os médiuns que eu citei no vídeo passado, as suas habilidades, elas podem ser combinadas. Então, um médium clarividente pode ser um excelente sensitivo, pode ser um excepcional médico de cura, um médium de cura, por exemplo. Pessoas que têm essas sensibilidades à energia conseguem sentir cheiro, conseguem sentir, por meio do toque, as vibrações no ar, as sensações de que tem algo ao seu lado. Podem conseguir absorver essas energias conscientemente e começar a criar mecanismos que eles consigam ver por meio de percepções o que está ao seu redor. Cada um consegue articular o seu dom, mas ele se concentra, obviamente, em um único. Essa é a habilidade principal. Eu gosto de ser clarividente. Eu não sou vidente, eu não prevejo o futuro, mas eu vejo as doenças nas pessoas, eu vejo os obsessores, eu vejo os espíritos de luz, eu vejo os pontos de energia, porque eu aprendi e me desenvolvi dentro dessa habilidade. A minha ideia é trabalhar com isso, é ajudar as pessoas junto com a medicina. E nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, isso já é utilizado. Infelizmente no Brasil ainda não. Os médiuns então conseguem combinar as suas energias, combinar as suas faculdades mentais e aprimorá-las com o intuito de ser um facilitador dentro do mundo espiritual. A jornada para aqueles que estão começando, crianças que estão me assistindo e pais que têm filhos que já estão relatando essas experiências, é uma jornada muito individual. Todas as experiências que essas pessoas dizem, os seus filhos relatam, são experiências próprias suas, da sua consciência, da sua percepção e das suas sensações. Ninguém vai dizer o que é certo, o que é errado nesta época. Ele vai caminhando por si só. O mundo espiritual, ele vai lhe proteger, mas esses são desafios que ele vai ter que passar. Sejam os problemas de saúde, sejam as epilepsias, os problemas nervosos, os problemas de toque e sensações que vão acontecendo, os desconfortos das noites de sono. Tudo isso são provações que acontecem, tudo isso são testes ou não que essa criança irá passar. Eu, por exemplo, em minha infância, eu sentia muitas dores nas mãos, nos braços e no peito. Gritantes, dores horrorosas, como se alguém enfiasse algo dentro do meu braço. E aquilo era simplesmente uma desobstrução para que os canais de energia das minhas mãos fossem liberados e que eu pudesse realmente utilizar das minhas mãos como mecanismos para retirar as energias ruins, para sentir as energias ruins e ser um facilitador dentro dos processos de cura.
e funcionou. Os caminhos se abriram, as energias facilitaram todo o processo. E isso depois eu aperfeiçoei dentro de técnicas como Liangong, Qigong, Tai Chi e Kung Fu. Eu fiz várias escolas de Kung Fu para poder liberar as energias, manipular o Qi, o Qi, para que flua todos os canais. Obviamente que isso hoje para os jovens é grego. Hoje a ideia é Minecraft, joguinho de videogame. E essas artes estão morrendo. Pelo menos no Brasil. Mas no mundo isso ainda é muito aflorado. Então nós temos uma jornada espiritual, mas uma jornada silenciosa, onde nós observamos, sentimos e vivenciamos tudo isso. O auxílio do centro espírita, o auxílio de médiums, o auxílio de pessoas que podem instruir superficialmente as pessoas. Os centros espíritas, se você pegar toda a história realmente do Brasil, eles são teoricamente novos. Nós estamos hoje falando de 2017, o Brasil fundado em 1500. Então nós temos hoje, matematicamente, centros espíritas que foram fundados há pouco tempo, ok? Os centros espíritas, eles têm a possibilidade de fazer com que pessoas vão para se proteger, para conhecer e para se limpar. Um centro espírita hoje, centro espírita fundado pela doutrina do Allan Kardec, ok, conhecida como Mesa Branca, ela é muito curiosa. A forma como se trabalham, a forma como se doutrinam, a forma como vocês de centros espíritas conduzem é muito curiosa. Cada centro é um centro, cada dirigente é um dirigente, cada estrutura é uma estrutura e as formas de trabalho são bem diferentes, tá? Eu pertencia a um centro espírita chamado Luz Divina na Horácio Laffer, que fica no Itaim, aqui em São Paulo. Era um centro incrível. Um centro realmente muito interessante que me acolheu muito bem. A questão é, existem limitações dentro de centros espíritas. De novo, uma pessoa que vai buscar ajuda em um centro espírita é para começar, muitas vezes para começar a sua jornada espiritual, para começar a descobrir o mundo espiritual, para buscar literatura, jovens. Se vocês querem começar sobre espiritualidade, sobre espiritismo, busquem centros espíritas ou livros espíritas que tragam teorias, não histórias, ok? As histórias, elas buscam trazer ilustrações, trazer um contexto mais ilustrativo sobre realmente o que acontece. Busquem aprendizado. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Allan Kardec, como uma base para estudar uma doutrina. Tio Spook não está dizendo o que é certo ou o que é errado, se o Espiritismo é melhor que a Umbanda, não, ainda não abordei a Umbanda. Mas que o Espiritismo torna-se uma porta de entrada a um universo interessante para que vocês busquem entender melhor. Tio Spook, fala de livros para eu ler. Acabei de citar um monte. Eu sempre recebo por e-mail, fala de livros para a gente ler. Acabei de falar. Os livros de Allan Kardec são interessantes para que vocês entendam como o mecanismo funciona. Mas lembrem-se, é uma ponta de um iceberg. Depois disso, tem literaturas clássicas muito preciosas que vão mudar a mentalidade de vocês. Mas é importante que vocês comecem a adentrar numa egrégora que seria, obviamente, o Espiritismo. Ok, ela é tranquila, não existem agressividades visuais, vocês vão tomar um passe magnético, ou seja, vai ficar um médium, um profissional da casa, com o intuito de purificar o seu corpo de energia, ok? Ele vai utilizar simplesmente das mãos para retirar o que está em volta do seu corpo de energia e fazer com que você se sinta mais leve e que essas energias não interfiram. Ela é completa? O passe magnético ele é incompleto. Se vocês pegarem os estudos dos acupunturistas chineses, vocês vão ver que os pontos de energia são extremamente mais profundos, mais raizados, possuem números muito maiores do que os médiums estão acostumados, são milhões de pontos de energia e que precisam ser tratados.
O passe magnético, que geralmente ele precisa ser de 10, 15, 20, sei lá, 20, até no máximo 1 minuto, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto para que as pessoas tenham sua graça. Num tratamento chinês ele chega a ser de meia hora, ok? Porque cada ponto precisa ser completamente limpo. E aí entra a escola que eu trabalho. Mas é excepcional, descubram esse universo. Outros centros. Centro de Umbanda. Misifi. Jovens são muitas vezes levados para centro de Umbanda. Geralmente uma classe mais baixa começa a levar seus jovens. Sem preconceito social, mas verdade seja dita. Eu frequentei vários centros de Umbanda em São Paulo, tá? Foi uma escola maravilhosa. Eu me apaixonei, me encantei, fiquei anos em centro de Umbanda trabalhando como médium de incorporação. O tio Spook incorporava entidades, mas eu não bebia, não fumava, não utilizava de nenhum outro recurso a não ser a minha energia e elementos naturais para poder tratar as pessoas, tá bom? Então eu me restringia a qualquer uso de drogas, entre aspas, drogas seria álcool e cigarro. Meus guias, eles sempre me respeitaram, sempre irão me respeitar, sempre foram profundamente hábeis dentro do critério de uma análise espiritual, uma ajuda, um atendimento, um passe, sempre foram muito bons. Mas eles são meus? Não. Essas entidades que nós vamos nos deparar, geralmente pessoas que estão entrando nessas egrégoras, médiuns que já estão buscando casas para poder trabalhar, eu quero deixar bem claro que esses seres de luz, tanto do espiritismo quanto da Umbanda, eles são direcionados aos praticantes dessas técnicas. Se você realmente se afastar e se você não praticar mais, não manter essa prática constante, eles vão buscar outras pessoas como meios de facilitadores para poder atender nessas casas, ok? Então esses guias que eu utilizo, eles podem muito bem ir nessas casas e buscar outras pessoas para que se façam úteis. Eles estão comigo a partir do momento que eu estou predisposto a ajudá-los, tá? Então, vocês têm que entender isso. Os guias não são seus. Os guias são da casa ou da egrégora que você pertence. Se você sair dessa egrégora, você vai se desvincular desses guias e vai buscar outra crença para aí sim atrair a egrégora daqueles que realmente vão te acompanhar, ok? Então prestem atenção, não é assim que funciona, se desfaçam do ego. Os guias de Umbanda que me acompanharam dentro desse processo estão à disposição de qualquer casa, de qualquer cavalo, qualquer pessoa que queira utilizá-los como facilitadores para poder atender pessoas dentro dessas casas. Não são meus, não vão ficar comigo e eu quero que cada vez mais eles busquem caminhos para se iluminarem. Todos esses guias que eu falei, eles fazem parte de um processo de aprendizado. Eles estão buscando um caminho para se elevar também, ok? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro ponto. Todas as experiências que vocês têm do mundo espiritual, elas são de vocês. Não adianta compartilhar com outras pessoas. Se vocês querem realmente aprender sobre isso, busquem lugares que vão ensiná-los. Busquem livrarias, adquirem literaturas sobre o mundo espiritual. Eu vou ler Harry Potter. Não é Harry Potter que vai ser o caminho para que vocês entendam sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual, vocês têm que ir lá, bater na porta de um centro espírita e falar: moço, eu preciso conhecer sobre o que vocês fazem. O senhor pode me auxiliar? Sim, pois não, entra aqui. E vocês vão até a livraria lá dentro do centro espírita. Todo centro espírita tem uma livraria ou tem livros lá que eles podem ser utilizados como consulta para que vocês aprendam. Sensacional! Vocês entram nesses lugares e falam: moço, quem foi Allan Kardec? Posso ler os livros dele? E vocês começam a sua jornada dentro do mundo espiritual. Eu quero ir na Umbanda. Ok, busquem um centro qualificado, um centro bom, uma casa boa,
que realmente utilize de uma energia boa, de Umbanda, ok? Sem preconceito contra o candomblé, sem preconceito contra a quimbanda, mas jovens que estão começando no caminho espiritual, busquem entender primeiro os fundamentos mais básicos, a Umbanda e o centro espírita tradicional kardecista, tá bom? Então vocês vão, aprendam, busquem conhecer, busquem a literatura, desmistifiquem essa egrégora, desmistifiquem esse conhecimento, desmistifiquem e criam aprendizados. A partir desse momento, vocês já vão começar a entrar em um lugar que vai ajudá-los, ok? Essa é a primeira etapa que eu quero que vocês entendam. A espiritualidade, ela é um caminho muito legal para se desenvolver dons, faculdades mentais, atingir um conhecimento elevado, conseguir chegar até Deus. Mas é um caminho solitário, é um caminho que não adianta ficar mandando e-mail, compartilhando esses conhecimentos, porque eu não tenho tempo para ler, e muito menos ficar dizendo o que é certo e o que é errado. Vocês vão ter que buscar, a partir de agora, desenvolver aqueles que já têm esse dom cada vez mais. Aqueles que não têm esse dom, busquem primeiro escutar o que o tio Spook está falando, busque primeiro entender, conhecer, que aí depois nós vamos partir para outros conhecimentos dentro disso, ok? Então assim, estudem, leiam, para depois buscarem ter as vivências dentro desse universo, ok? Bom, esse é o segundo vídeo para que vocês comecem a entrar nessa senda. Busquem centros espíritas ligados ao kardecismo, busquem centros espíritas de Umbanda, ok? Sem preconceito contra o candomblé e quimbanda, mas é que eles têm uma energia diferente, eles têm um conhecimento diferente, e acho que para os jovens hoje, esses dois são muito bem indicados para que eles consigam primeiro tirar o medo, tirar realmente a agressão visual do que é o mundo espiritual, quem são essas criaturas, o porquê eles estão passando por esses pesadelos, o porquê realmente tem essas dúvidas tão esdrúxulas, e aí sim eles vão começar a ter o discernimento. São os dois caminhos bem interessantes, ok? Para aqueles médiuns que já estão começando, já estão ingressando dentro dessas sendas, tomem muito cuidado com as armadilhas, tomem muito cuidado com os falsos instrutores espirituais, os falsos mestres, tomem cuidado com o ego. Esses guias que estão começando a aparecer para vocês, sejam as 7 linhas da Umbanda, ou sejam a egrégora de luz, ou os ministros de luz, os ministros de cura do Espiritismo, eles estão ali para ajudar aqueles que precisam, eles não pertencem a vocês, não queiram exercer o ego sobre eles, são meus, eles estão aqui para me servir, é mentira, eles estão ali para ajudar as pessoas que precisam. Caso vocês se desvinculem, eles serão retirados de vocês, sim, essa energia irá ficar mais fraca e vocês não vão mais percebê-los, ok? Vocês vão começar a se voltar para as sombras ou ter que buscar uma outra egrégora para poder ajudar. Quais são os grandes problemas que um médium pode apresentar? Isso vai ser no próximo vídeo. Eu vou falar sobre quais são os problemas, quais são as nossas grandes dúvidas ou os erros que cometemos dentro do mundo espiritual. Ok? Então, por favor, gente, vejam esse vídeo milhões e milhões de vezes, que é importante para que vocês comecem a escutar melhor, a entender e ter o discernimento. Outra coisa importante, se inscrevam no canal, não sejam aventureiros, não sejam simplesmente olheiros, deem uma força, apoiem o Spook Houses Casas Assombradas, nos apoiem nessa jornada dentro do YouTube, para que a gente possa cada vez mais criar uma família gigantesca e ajudar cada vez mais as pessoas que buscam tratamentos, que buscam retirar essas energias ruins, desmistificar o mundo espiritual e aprender cada vez mais como voltar a sermos humanos, voltarmos a ser mais humildes, honestos e cada vez mais o caminho de Deus, ok? É importante isso, ok? Se inscrevam no canal e nos apoiem. Muito obrigado novamente, muito obrigado mesmo de coração. Eu espero que vocês continuem realmente nos apoiando, curtindo o nosso trabalho. Não deixem realmente de deixar o seu like aqui, que é importante para nós mensurarmos quais são os vídeos que vocês mais gostam, quais são os vídeos que vocês menos gostam. E bons sustos a todos.